se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho. Paz, irmãos. Graças ao Senhor por mais essa noite, juntos e na presença dEle, aos pés dEle. Nossa expectativa é que o Senhor, mais uma vez, encontre caminho real nos nossos corações, para se revelar, para falar conosco Sua palavra. Então, mais uma vez, vamos orar juntos e pedir isso ao Senhor. O Senhor é tão precioso para nós, tão importante, tão digno, tão santo, nos reunirmos debaixo do Teu nome. Tu és aquele que é, desde o princípio. Senhor, quão privilegiados somos de sermos aqueles que são alvo do Teu amor, revelação e graça. Pedimos ao Senhor que mais uma vez nos ajude nesta reunião, no abrir da Tua palavra. Quanto carecemos que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para vermos algo mais das glórias do Senhor, dos caminhos do Senhor, dos propósitos do Senhor. Nos ajuda mais uma vez nessa noite. Toma o Senhor mesmo a Tua palavra, fala através dela e dispõe o nosso coração para recebê-la de forma real e transformadora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, até aqui, essas duas noites, na verdade nós temos compartilhado um único assunto de formas diferentes. O assunto da tremenda importância da adequação do vaso do Senhor à visão do Senhor. Irmãos, Deus em nenhum sentido é leviano. Deus é santo. E Ele somente irá trabalhar através de adequação de vasos. Foi Ele quem nos ensinou a não dar aos cães o que é santo e nem aos porcos as vossas pérolas. O Senhor Jesus tem riquezas insondáveis. Nós éramos aqueles que por natureza éramos os cães, éramos vis. Nós fomos comprados pelo Senhor, lavados pelo seu sangue, colocados numa posição na qual agora Ele pode adequar-nos ao seu eterno propósito. Mas é muito importante compreendermos que essa adequação não é instantânea. Nós temos visto isso de muitas maneiras. Quando nós olhamos para o primeiro texto, na primeira noite, o texto de Isaías 6, isso fica ali muito claro. Isaías já tinha até mesmo recebido visão do Senhor a respeito de Judá e Jerusalém, como profeta. Isaías já tinha recebido visão do Senhor para pronunciar vários ais, que falavam da negligência e da infidelidade do povo no culto a Deus. Um profeta com visão sobre o estado espiritual do povo. Mas ainda assim, o capítulo 6 é o capítulo de transição. É o capítulo marcante, onde Isaías então registrando que naquele ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então agora não é visão a respeito de Judá e de Jerusalém. Agora é visão do Senhor. Então quão tremendo aquele capítulo. Aqueles serafins voando, aquela voz santo e santo e santo. Então, a coisa mais importante para o vaso do Senhor, seja ele individual, seja ele corporativo. E acima de tudo, o mover do Senhor se dá por vasos corporativos. Ele usa vaso individual ou vasos individuais com vistas a formar um vaso corporativo. A intenção do Senhor está no vaso corporativo. A intenção do Senhor não é obter gigantes espirituais. A intenção do Senhor é usar aqueles que de uma maneira ou de outra, e de muitas maneiras, Ele tem dotado no corpo de Cristo, irmãos, irmãs,
para que nós, então, cooperando através daquilo que o Senhor tem infundido em nós mesmos, da sua visão, da sua vida, da sua realidade, Cristo mesmo sendo talhado, forjado, formado em nós, seu caráter, nós possamos servir ao corpo de Cristo, para que esse vaso corporativo, ele então seja efetivo no cumprimento dos eternos propósitos de Deus. Isso tem sido claro para nós? Não é esse o tema de Efésios? A oração de Efésios não é corporativa. Não há nenhuma oração individual, nem em Efésios, nem em Colossenses, nem em Filipenses. Os livros que registram orações específicas desse amado servo de Deus, o apóstolo Paulo. Todas aquelas orações têm caráter corporativo. Porque elas falam que o trabalho de Deus será feito através de um vaso corporativo, do qual nós somos membros. Membros que devem estar ajustados, consolidados, justapostos, andando em verdadeira dependência uns dos outros. No corpo de Cristo não há Cristo e eu lá em casa. No corpo de Cristo nós somos interdependentes. A vida dos irmãos depende da nossa vida, a nossa vida depende da vida dos irmãos, e nós todos dependemos da vida de Cristo. Praticando real submissão, real coordenação, porque o propósito de Deus se cumprirá através de um vaso corporativo. Então, seja no aspecto individual, seja no aspecto corporativo, a primeira necessidade do vaso é visão espiritual. E visão espiritual das glórias de Cristo. Irmãos, há muitas formas pelas quais a visão espiritual das glórias de Cristo são, então, apresentadas a nós. A maior delas, o maior meio para isso, é a própria palavra de Deus. Senhor Jesus ressuscitado, em Lucas 24, compartilhando com aqueles 2 discípulos de Emaús, a palavra diz que ele começou pela lei, e foi para os profetas, e foi para os salmos. Isso resumia toda a lei que eles tinham na mão, toda a palavra de Deus. A lei, 5 livros, os profetas, 17 livros, os salmos, né, incluindo Jó, né, os livros que são salmos, não apenas os salmos, mas os livros poéticos, né, o Jó, o Provérbios, os salmos mesmos, tudo aquilo ele disse, tudo que lá dizia respeito a ele mesmo. Então começou pela lei, pelos profetas, pelos salmos, mostrando o que dizia respeito a ele. Porque Cristo, as glórias dele, a beleza dele, o que ele é o assunto das Escrituras. Se nós vamos na lei, só vemos lei, nós não vimos nada. Se nós vamos à profecia, só vemos profecia, nós não vimos nada. Se nós vamos aos salmos e só vemos salmos, nós não vimos nada. Porque o assunto da lei, dos profetas e dos salmos é uma pessoa. A glória da pessoa e da obra de Cristo. Então, visão de Cristo é o que há de mais fundamental para a preparação do vaso do Senhor. E não foi diferente com Isaías. Eu vi o Senhor. Que tremendo. Lembra João falando quando exilado na ilha de Patmos? Ele primeiro ouviu aquela voz que falava por trás dele, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e quando voltei vi 7 candeeiros de ouro, e descreve a glória lá do Filho do Homem, e mais para frente no capítulo 1, mais no final, ele diz assim: e quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto. Isso é resultado da visão de Cristo. A visão de Cristo é fulminante. A visão de Cristo mostra quem ele é, mas mostra quem nós somos. Foi por isso que João caiu como morto. Isaías, da mesma maneira, no capítulo 6, ele foi fulminado pela visão do Senhor. Ele disse: ai de mim, eu sou um homem digno de morte. E quem está falando é o profeta do Senhor. Quem está falando é aquele que tem visão do Senhor para Judá, para Jerusalém, mas agora de uma forma muito especial. Ele vê o Senhor. Ele vê a glória do Senhor. Você percebe, irmão, a importância disso? Irmãos, tudo que o nosso Senhor tem procurado fazer com a sua igreja nesses dias é mostrar a sua glória. É mostrar a sua beleza. Para que nós sejamos por Ele apaixonados. Para que nós possamos andar nele, viver por Ele, viver dele. Esse é o desejo do Senhor. Nós temos sido de tantas formas ocupados com tantas coisas. Uma só coisa nos é necessária. Quando escolhemos essa melhor parte, ela nunca nos será tirada. Muito mais do que isso. O Senhor, através da visão dele mesmo, ele adequa vasos. E quando ele adequa vasos, esses vasos são instrumentos preciosos para o cumprimento do seu propósito. Então, primeira noite nós vimos o impacto disso na vida de Isaías. Ai de mim que vou perecendo. Ai de mim, sou digno de morte. Mas então, que maravilhoso o terceiro passo naquela visão. Ele vê aquele serafim voando em direção a ele. E trazendo nas mãos uma brasa viva do altar.
Então nós vimos que o terceiro aspecto importante para o vaso é a visão das provisões da cruz. O que o nosso Senhor Jesus fez naquela cruz. O triunfo do crucificado. O triunfo daquele que foi colocado ali como maldito. O triunfo do Cordeiro de Deus. A tremenda abrangência da cruz de Cristo. Cruz que redimiu, propiciou, justificou, reconciliou, glorificou as provisões da cruz. O quanto nós conhecemos da provisão da cruz, irmão? Quando você olha o livro de Romanos, o tema de Romanos, qual é? O Evangelho de Deus. Quando nós abrimos aquele maravilhoso livro, irmão, o homem de Deus do passado, chamado Martin Lloyd Jones, aquele ex-cardiologista, que aos 29 anos deixou uma posição de status na Grã-Bretanha, era médico assistente da rainha da Inglaterra, aos 29 anos de idade, um cardiologista. Ele deixou, por encargo do Senhor, a sua profissão, para servir o Senhor em tempo integral no Ministério da Palavra. E aquelas pessoas diziam para ele, você está louco? Você vai perder tudo. E ele respondia assim, eu recebi tudo. Eu não perdi nada, eu recebi tudo. Então ele passou 12 anos naquela capela de Westminster, compartilhando a respeito do livro de Romanos. 12 anos. Cada domingo uma mensagem a respeito do livro de Romanos. Quanta riqueza, irmão. Quanta riqueza há em Cristo. As riquezas insondáveis de Cristo. Mas quantas vezes nós lemos a palavra de Deus como se ela fosse um livro de informação. E nós não vemos Cristo, as suas insondáveis riquezas. Então a visão da glória de Cristo é o aspecto mais importante na adequação do vaso. E depois, por consequência, a visão de nós mesmos. Na visão de Cristo nós vamos ver a nós mesmos. E claro que em duplo aspecto. Nós vamos ver como somos frágeis, necessitados, pequenos. Quanta malignidade foi introduzida em nós naquela queda, lá em Gênesis 3. Quão carnais em nós mesmos nós somos. Quão dúbios, quão instáveis. Nós vemos bem a nós mesmos. E como essa carne é sutil. Ela se manifesta de tantas maneiras boa, honrosa, religiosa, atraente, mas é carne. E nós só conseguimos detectar isso vendo a Cristo, né? E não fazendo introspecção, exame próprio. Isso é o caminho da psicologia, isso não é o caminho da vida cristã, né? Então é na visão de Cristo, como está claro por Isaías e por muitas outras passagens, é pela visão de Cristo que nós vemos a nós mesmos. Tanto no aspecto negativo, quem somos, o que há em nós, quanto no aspecto positivo, quem nós fomos feitos, quem nós somos em Cristo, qual o valor que Ele nos deu ao nos colocar nele, ao nos unir a Ele, né? Então, quanto equilíbrio há nisso? E depois o terceiro aspecto, então, o altar. O altar não apenas no aspecto das provisões da cruz, que já é algo tremendo, infinito, mas também o altar no aspecto de conhecermos o caminho da cruz. Porque nunca haverá a possibilidade de sermos vasos para os cumprimentos do propósito de Deus, se nós andamos em um caminho diferente daquele que o Cordeiro andou. Apocalipse 14 diz que o Cordeiro tem os seus seguidores, e eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. E o caminho do Cordeiro é o caminho da cruz. Não há glória sem cruz. Não há a menor possibilidade de sermos vasos na mão de Deus se não conhecemos o caminho da cruz. Mateus 16 contém 4 grandes revelações num único capítulo. É um capítulo extraordinário, Mateus 16. Quando o Senhor Jesus leva os seus discípulos para as bandas da Cesareia de Filipe, em primeiro lugar ele revela a eles quem ele é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está vendo a visão de Cristo, como vem primeiro? De novo, em outra passagem. Esse é o ponto mais importante da visão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se